Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos nossas apresentações dessa tarde, recebendo a professora Patrícia Gadelha da Silva, graduada em Serviço Social, especialização em Gerontologia e em Cuidados Paliativos, atuando há 8 anos em serviços de cuidados paliativos com a palestra Luto Antecipatório diante de Diagnóstico Terminal. O cuidar dos profissionais da equipe de cuidados paliativos. Com a palavra, a professora Patrícia. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro seminário virtual sobre perdas e luto. Meu nome é Patrícia Gadelha, eu sou assistente social e trabalho em uma equipe de cuidados paliativos aqui na cidade de Fortaleza. Bem, para nós introduzirmos esse tema, precisamos falar sobre luto, né? E então, remetendo ao nosso tema, que é o paciente que tem um diagnóstico terminal, que existe aí nesse contexto um luto antecipatório e onde a equipe de cuidados paliativos irá trabalhar, é importante que a gente faça alguns resgates de temas, de terminologias, na verdade. A primeira delas que nos remete é a questão do próprio luto, né? O luto enquanto perda, enquanto quebra de vínculo, é uma resposta natural e esperada após uma perda real ou simbólica. No luto antecipatório, ele foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra Eric Lindemann em 1944, quando ele observou o comportamento de esposas quando seus maridos saíam para a guerra. Então, ele observou que havia ali um comportamento de luto, onde havia ali a possibilidade de algo que pudesse se concretizar, no caso, na perda do seu ente, que era o seu esposo. Quando a gente fala sobre diagnóstico terminal, aí eu quero abrir um parêntese sobre esse termo terminal. Na verdade, a gente evita usar esse termo porque ele remete a uma natureza pejorativa, como se o paciente que tem um diagnóstico terminal, ele não tivesse mais nada para fazer, ele tivesse que ser deixado de lado, né? E, na verdade, não é essa a proposta aqui, dentro do tema que a gente está trabalhando. Quando a gente fala paciente com diagnóstico de doença terminal, a gente está falando, na verdade, de uma pessoa, um paciente que tem uma doença avançada, onde não há ali perspectiva de tratamento curativo. Então, o estudo do luto, né, ao longo dos tempos, ao longo da história, ele avançou bastante. Então, o luto, ele é estudado, passou a ser estudado a partir do fenômeno em que ele se apresentava, dos modos em que se apresentava, dos comportamentos em que as pessoas se apresentavam, ele passou a ser estudado por diversas ciências, entre elas a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, a antropologia, a sociologia. Então, percebeu-se que o luto ele é muito mais abrangente. Ele apresenta contextos específicos, naturezas específicas que precisam ser melhor estudadas. E aqui, quando nós falamos de luto antecipatório, nós estamos falando de uma morte anunciada. Diferente da morte brusca ou repentina, que traz processo de enfrentamento do luto de maneira diferente, né? Porque nós temos aqui a morte que é repentina por uma ação violenta, ou mesmo um infarto, por exemplo, é diferente do paciente, do luto, em que você tem ali um diagnóstico que pode ser fatal, né, que pode levar o paciente à morte. Então, do momento do diagnóstico até quando se efetua, né, no caso de uma doença que realmente progride, que esse paciente venha a falecer, você tem ali um campo de manifestação de comportamento, de emoções, de sensações, que é o que a gente chama de luto antecipatório, né? A própria palavra está definindo. É importante destacarmos a singularidade desse sofrimento, ou de qualquer que seja ele. Cada sofrimento ele se apresenta de uma maneira única, de uma maneira singular.
João não apresenta o mesmo processo de enfrentamento, o mesmo seu processo de luto, seu sofrimento, ele é diferente do da Maria. Então, essa singularidade ela é um aspecto que devemos destacar. É importante também contextualizarmos um pouco sobre a história da morte ao longo dos tempos, especialmente no nosso Ocidente. Né? Então, nós temos que refletir qual é o lugar da morte nos dias atuais. Nós temos a morte no conhecimento, vamos dizer assim, no senso comum, de uma morte escondida, de uma morte dentro do hospital, de uma morte dentro de uma UTI. Então, hoje é o lugar em que a morte ocupa na nossa civilização ocidental, de uma maneira geral. Né? Nós vamos ver que existem movimentos diferentes no contraponto desse movimento, mas, de uma maneira geral, podemos dizer, sim, que a morte ela tem o seu lugar não revelado, a morte tem o seu lugar mais escondido, para que não se veja, para que não se perceba, para que não se sofra, como se isso fosse possível. O avanço científico e tecnológico nos cuidados em saúde, ele também foi muito forte, especialmente nesse último século. No século XX, nós vimos antibióticos de amplo espectro, antibióticos potentes, exames de alta tecnologia que trazem o diagnóstico precoce. Nós temos vacinas eficazes que agem nas epidemias e pandemias. E então, qual é o resultado disso? De todos esses cuidados maiores em saúde? É uma longevidade maior da nossa população, uma expectativa de vida maior. Só que, com o processo de envelhecimento natural, é esperado que, quanto mais se vive, mais o indivíduo está suscetível ao surgimento de doenças crônico-degenerativas. E aí, busca-se, de uma forma muito desenfreada, a cura por essas doenças. Entretanto, se estamos falando de doenças crônico-degenerativas, são doenças que progridem e que, em algum momento, os tratamentos não serão eficazes. E aí é onde a gente vai cair naquilo que a gente chama de tratamento desproporcional. Se eu tenho um paciente com uma doença avançada, um câncer avançado, uma quimioterapia, de repente, vai ser desproporcional para a condição atual do paciente. Se eu tenho um paciente com a doença de Alzheimer em fase avançada, determinadas medicações podem trazer mais malefício do que benefício, né? Pacientes em final de vida, então, podem passar por essa fase com muito sofrimento, porque, de fato, não estão sendo atendidas às suas necessidades. O foco está na doença e não na pessoa. Então, eu quero chamar a atenção aqui o seguinte, que os cuidados paliativos, eles vão entrar exatamente nesse momento, fazendo mudar a perspectiva desse cuidado, mudar o foco do olhar. O olhar não pode ser mais somente a doença, na verdade nunca deveria ter sido, mas o foco nesse momento, mais do que nunca, deve estar centrado na pessoa. E isso os cuidados paliativos vão buscar o tempo todo. Aqui nós temos dois cenários bem distintos, é mais para chamar a atenção realmente aqui do choque das realidades, né? Aqui nós temos, na primeira figura, é uma figura de Pablo, é uma pintura, né, de Pablo Picasso, na século XIX, final do século XIX, em que nós temos aqui a morte como algo mais familiar, que ocorre dentro de casa. Nós temos a ciência, representada aqui pelo médico, que segura o pulso da paciente, né, que faz aqui alguma verificação de sinal vital. Ao seu lado, nós temos o que seria uma criança, potencialmente a filha dessa paciente moribunda, e a freira, que na sua natureza de caridade, de ser caridoso,
ao mesmo tempo que ampara essa criança, ela de alguma forma também ampara essa mulher oferecendo-lhe um chá. O nome da obra é Ciência e Caridade, né? Do outro lado aqui, nós temos o que podemos dizer de uma figura muito emblemática de como a morte hoje acontece muitas vezes nas UTIs dos nossos hospitais. Então, você tem aqui uma morte isolada, né? Paciente sozinho, ligado não aos seus entes queridos, mas a máquinas. Eu quero chamar a atenção também aqui, nós não estamos aqui criticando a ciência e a tecnologia de forma alguma, mas nós estamos chamando a atenção aqui para a proporcionalidade desse tratamento, né? De que a ciência, ela sim pode colaborar, e muito já colaborou, né? A qualidade de vida da nossa população melhorou muito por conta dos investimentos sanitários e de todo esse investimento tecnológico na ciência. Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é para a proporcionalidade desses tratamentos. Tendo aqui um paciente na UTI isolado, claro, nós estamos falando de um paciente que apresenta aqui uma doença terminal sem perspectiva de tratamento curativo. Vamos lá. E aí, a equipe de cuidados paliativos, ela vai atuar nesse sentido, na sua multidisciplinaridade, na sua interdisciplinaridade, buscando a totalidade do ser, buscando caminhar por todas as dimensões desse indivíduo. Nós temos a equipe de cuidados paliativos, ela precisa definir e alinhar muito bem essa conduta, que é um processo dinâmico. Ela precisa inserir a família nesse núcleo de cuidados. Ela precisa comunicar de uma forma não violenta, que seja compassivo. E ela precisa ter como um dos seus objetivos centrais o controle de sintomas, a prevenção do alívio e do sofrimento, qualidade de vida e, por que não falar em qualidade de final de vida. E quem é a equipe de cuidados paliativos perante o enlutado? Né? Então, a gente aqui colocou algumas observações. O que é importante a gente destacar? É importante que a equipe ela conheça a história desse paciente, com seu sistema de crenças e valores, ela compreenda como é que esses vínculos foram realizados ao longo das suas vidas. Ela precisa conhecer detalhes do processo de adoecimento, como o tempo de doença, quais os tratamentos já realizados, intervenções, internações. Qual é o histórico familiar dessa família com mortes e perdas? Como é que elas aconteceram? Quais foram os desdobramentos? Precisa a equipe construir esse vínculo de confiança e segurança. Precisa que ela demonstre empatia e compaixão pelo sofrimento do enlutado. Ela precisa ter uma escuta qualificada, porque somente essa escuta vai trazer elementos que podem ajudar a equipe a elaborar um plano de cuidados mais assertivo, a partir sempre de uma comunicação clara, compassiva e não violenta. E aí, os cuidados paliativos, diante de posse de todas essas informações, de todos esses elementos que vão aumentar o arcabouço de dados para uma intervenção mais assertiva. E o que pode proporcionar um cuidado paliativo mais assertivo diante de um paciente enlutado, diante de um processo de luta antecipatório, né? Ele vai oportunizar resoluções de pendências, né? De repente, o paciente tem um pedido de perdão a fazer à sua esposa, né? Foi uma relação muito conflituosa, mas quando se abre esse espaço da comunicação, ele precisa fazer esse pedido de perdão. E aí a esposa que sofre também sozinha, que não encontra esse espaço de mediação para chegar também até o paciente e colocar as suas pendências, né? Fica dois indivíduos sofrendo isoladamente diante desse processo. É importante também que, diante de todas as informações possíveis sobre o contexto dessa família, que a gente chegue naquele momento de falar sobre
questões de ordem prática na vida cotidiana. Por exemplo, tem momentos em que, quando é possível avançarmos nesse entendimento, de perguntarmos como é que está, se o paciente, se a família tem um plano funerário, se estão organizados, se tem alguma pendência. Mas tudo isso só é possível com toda essa prévia, com toda essa abordagem cuidadosa, com toda essa comunicação cuidadosa anterior com a família. E aí segue-se o processo, né? Se estabelece um vínculo de confiança entre família e equipe, e você vai conseguindo avançar nessas discussões. A família, ela se sente confortável sobre isso. Precisa que a equipe esteja muito atenta a perceber o momento de avançar, o momento de recuar. Ainda nesse campo de intervenção da equipe, nesse processo de luta antecipatório, você tem a possibilidade de resgatar vínculos, você tem a possibilidade da satisfação de desejos, de oportunizar despedidas. É claro que não existe ou não deve existir a pretensão da equipe em sanar com todas as pendências, em resolver todos os conflitos daquela família que estão ali gritando naquele momento. A equipe vai acabar se frustrando, né? Se ela pensar que vai acabar com todas essas pendências. Mas o máximo que você tiver de proximidade com a família, você vai ganhando esse espaço. E naquele momento vão se apresentar elementos que são mais gritantes do que outros, né? A gente, como eu estou falando, não existe aquela máxima de vamos resolver todos os conflitos da família. O que se deseja é que esse processo seja o menos doloroso possível, o menos traumático possível. Destacando que se todos esses processos conseguem um alinhamento, né, dessa forma, você tem ali a possibilidade de um desfecho favorável, tanto para o paciente como a família. O que seria esse desfecho favorável? É de o paciente conseguir se mostrar tranquilo diante da sua condição de finitude. Da família também, apesar de ter os altos e baixos durante esse processo, no momento ela está muito tranquila, em outro momento o momento é mais angustiante, o momento traz mais medo, mas se a gente consegue fazer essas mediações, fazer esses links, procurar esses resgates, você diminui a possibilidade de um luto pós-morte complicado, né? Essas flutuações que eu falei agora há pouco sobre os sentimentos e as emoções da família é perfeitamente natural, né? Você muitas vezes recebe a informação da equipe que está ali na assistência, que chega para você, olha, vocês conversaram com a equipe ontem, mas eu acho que eles não entenderam nada, porque a filha tá solicitando muito a equipe, ou está fazendo solicitações que não foram previamente acordadas, e etc. E aí, quando você busca novamente a família, é mais a necessidade de fala, é a maneira do sofrimento se expressar diante daquela situação de crise. E aí a gente acolhe, né, escuta e retoma o que foi acordado. Então, perfeitamente natural essas flutuações, faz parte desse processo. Elizabeth Kubler-Ross, né, grande médica psiquiatra, que elaborou uma teoria sobre essas fases do processo de adoecimento, tanto da família como do paciente, né, que é o que nós estamos falando aqui, elaborou 5 fases que são esperadas dentro desse processo. A primeira fase é a fase da negação, onde família e paciente, no momento do diagnóstico, podem negar a existência desse diagnóstico. E aí, nesse momento, a gente vê famílias ou o próprio paciente buscando opiniões diferentes, né? Buscando ouvir outro especialista, na tentativa de ouvir algo diferente, né? É o que nós podemos citar como exemplo nessa fase da negação. Não havendo a resposta esperada, diferente do que foi dito, pode vir a fase da revolta, né?
não pode estar acontecendo isso com o meu pai, não, com o meu filho, não. E aí vai se expressando em sentimentos e emoções de revolta. Em seguida, né, dentro do que a Elizabeth Kubler-Ross elaborou, vem a fase da barganha, onde se pode dizer, se eu fizer tudo que o médico está me dizendo, eu vou ficar curado, eu vou receber alta, eu vou poder voltar para minha casa. São as barganhas que paciente e família podem fazer. E existe uma quarta fase, que ela chamou de uma fase mais deprimida, que é a da depressão, onde ele não vê resultados satisfatórios e pode se entristecer muito e ficar nessa tristeza. A quinta e última fase que a Elizabeth descreveu é a chamada de fase de aceitação, né? Como o próprio nome sugere, a fase em que, ok, a gente entende esse prognóstico, nós não queremos que nada de desproporcional seja acrescido, nada que venha provocar mais sofrimento, né? Seria a fase ideal para que todos chegassem, né? Mas aí ela não é linear e ela acontece de forma também flutuante, né? Então, muitos pacientes ou familiares podem ficar na fase da negação e não sair dela até o final. Paciente ou família pode entrar na fase da depressão e voltar para a fase da negação, né? Então, esse movimento ele é dinâmico e não é uniforme. E aí cabe à equipe de cuidados paliativos, diante dessa condição, estar junto, retomando as conversas, retomando o que foi planejado, o que foi acordado, para que a família se sinta segura e tenha a maior tranquilidade possível, né? Então, assim, o luto antecipatório, ele vai criar ali um espaço onde família e paciente não precisam mais representar determinados personagens, né? Então, eles se despojam dessas representações sociais. Eles, se vendo diante de uma condição de finitude, eles podem dizer para si mesmos, aqui eu posso ser eu mesmo, com os meus medos, com as minhas angústias, com as minhas preocupações, sozinho ou com os seus, né? Então, o luto antecipatório ele vai criar essa ambiência. Quando se consegue romper esse pacto de silêncio entre paciente e família, o processo do luto antecipatório ele pode ser vivenciado por ambos em unidade, né? Então, assim, muitas vezes é muito comum nós vermos, né? Paciente sozinho sofrendo, sem conseguir conversar sobre o que lhe aflige, a família também do outro lado sofrendo sozinha, também com seus medos, com as suas angústias, e eles ficam sofrendo isoladamente. Quando se consegue romper, se consegue chegar a essa aproximação, e aí a equipe de cuidados paliativos tem um papel muito importante nessa caminhada, se eles conseguem perceber que juntos eles podem se ajudar e conversar sobre o que quiserem, né? Não somente sobre morte, das consequências disso na vida deles, mas eles podem falar sobre vida também, de como eles, do que eles gostam, o que eles ainda querem realizar. Há muito a se realizar. O problema é que muitas vezes a gente fica num ciclo vicioso, vivendo somente a doença, vivendo somente os tratamentos, e esquece de olhar para o que há ainda de possibilidade. Ninguém está dizendo que é fácil, não é fácil, mas ainda se pode encontrar beleza nesse contexto. E é muito mais fácil a gente conseguir chegar nesse momento se a gente faz junto, né? Então, existem alguns processos de luto que realmente já se desenham de uma maneira mais complicada, né? Ou porque a equipe não teve tempo suficiente. Aliás, esse fator tempo, ele é muito relevante, né? Você pode ter todo o tempo do mundo ali, muitas vezes, com aquele paciente, com a família, e não conseguir avançar, e você pode ter um curto intervalo de tempo e conseguir realizar
dentro do que é possível com o tempo, coisas magníficas, né? Então, mas tem processos de luto que a gente não consegue entrar, né, por inúmeras variáveis. E aí, muitas vezes, há uma indicação por parte da equipe de que busque realmente uma terapia, que busque um psicólogo, para que possa trabalhar as suas questões e poder seguir com a sua vida, né? Ressignificar todo aquele processo e poder seguir com a sua vida, mesmo depois da morte do ente querido. Bom, era isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, eu espero ter contribuído. Eu deixo aqui algumas sugestões de livros, né? Luta Antecipatório, do José Feitosa, Fonseca. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Arantes, né? Falar sobre morte também é um livro muito bom que conta algumas histórias. E o clássico da Elizabeth Kubler-Ross, né? Sobre a morte e o morrer. Também é literatura obrigatória para quem quer se aprofundar nesse tema. Muito obrigada. Eu deixo aqui os meus contatos, caso alguém queira conversar comigo, trocar uma ideia, se ficou alguma dúvida, eu teria o maior prazer em esclarecer. Obrigada. Gostaríamos de agradecer à professora Patrícia. Nosso muito obrigado por sua participação. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!